Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje aqui no canal uma análise da banca SES Gran Rio, a banca que vai ser responsável por um grande concurso agora em 2024. Concurso nacional unificado com vagas para a saúde. Não sei se você já está sabendo desse concurso, se já ficou atento a essa contratação da banca que ocorreu nos últimos dias. Então eu hoje vim aqui com a intenção de passar todas as informações para vocês acerca dessa banca. Como vocês sabem, eu sou enfermeira. Se você está chegando aqui, é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, prazer. Eu sou Gisele Rios, sou enfermeira concursada e hoje em dia trabalho nas redes sociais com mentorias de estudo para concurso na área de enfermagem. Mas se você não é da área de enfermagem, também seja bem-vindo, porque aqui no nosso direcionamento nós vamos contemplar também matérias básicas para esse concurso. Então vai também abordar matérias que você precisa estudar também na sua especialidade. Então, como eu vinha falando, né, a Banca SES Gran Rio, ela foi a escolhida para ser a banca que vai fazer esse certame todo, toda a organização, a aplicação de provas do concurso nacional unificado que ocorrerá agora em 2024. Então, vamos para a análise, saber como é que a banca formula suas questões, quais os temas mais importantes para ela. E aí, como que eu fiz esse tipo de análise? Realmente com uma série de todas as provas que foram aplicadas nos últimos anos, analisando item por item o que é que ela cobrava em cada uma das disciplinas que eu vou trazer aqui. Então vamos lá, sem mais delongas, analisar toda essa banca para que você feche a sua prova, que você tenha o melhor desempenho nesse grande concurso que está por vir, com grandes salários e grandes oportunidades. Então vamos lá para a nossa análise. Então, começando, né, o nosso direcionamento SES Gran Rio. Então, indo efetivamente, né, para nosso direcionamento, a análise da banca. Então, a banca SES Gran Rio, no quesito dificuldade, ela é conhecida por formular provas de nível mediano, tá? Isso é muito importante que vocês saibam. Especialmente se comparada com outras principais bancas brasileiras, como é o caso da CESP, Sebrasp. E aí, as questões costumam ser mais curtas e objetivas, tá? Elas não tendem a passar de 3 linhas, 5 linhas já é muito para essa banca. Então, elas costumam ser mais curtas e objetivas. E isso é bom pra gente. Porque quando a gente pega aqueles textos muito extensos, vai cansando a mente do concurseiro, do candidato. E aí, quando chega lá na metade da prova, a gente já tá com a mente muito cansada. E aí fica difícil seguir com a concentração. Então, esse é um ponto muito bom dessa banca. Ela costuma ser objetiva, com questões curtas, direto ao ponto, tá? Um dos maiores diferenciais e pontos de atenção será a amplitude na cobrança desses assuntos. E aí, eu queria que vocês guardassem isso aqui mesmo, porque o que acontece? A gente vê editais de concurso muito extensos no conteúdo programático, mas a forma com que a SES Gran Rio ela formula as suas questões, ela consegue realmente contemplar muito daquele conteúdo que está ali. Porque às vezes a gente vê uma banca colocar lá um conteúdo muito extenso, mas quando vai cobrar nas questões, né, termina não sendo tudo aquilo. Mas a SES Gran Rio, ela costuma elaborar suas questões de uma forma que ela consegue abranger, sim, muito daquele conteúdo que está ali no conteúdo programático. Então, é bem importante que vocês estejam atentos a isso e que realmente organize seu estudo no dia a dia para contemplar o máximo que você puder daquele edital. E aí, continuando aqui na nossa análise, né? Um ponto que merece muita atenção é que, por mais que seja uniforme em relação à cobrança dos itens do edital, como eu falei para vocês, ela costuma cobrar realmente tudo que ela vem ali abordando no edital, o peso de cada item costuma variar. Então, isso aqui é importante para quando você for organizar o seu estudo. Então, tá, ela costuma cobrar todos os itens ali do edital, mas o peso é diferente. Então, o ponto por cada disciplina é diferente. E é aí que está a chave da sua organização. Quanto tempo eu vou dedicar a mais a cada disciplina? Qual vai ser a relação entre as disciplinas na organização do meu conteúdo? Você vai precisar ir de acordo com o peso que ela vai trazer lá no teu edital. Por exemplo, específicas geralmente tem um peso maior. O que é isso de peso? Eu nunca fiz concurso. É a pontuação atribuída a cada questão. Então, vamos esmiuçar aqui, trocar em miúdos. Se a gente tem uma prova com 10 questões
e 5 são de específicas e as outras 5 são de conteúdos básicos. Aquelas específicas lá vão valer uma pontuação maior, ou seja, ao invés de valer 1 ponto, elas vão valer 2. E as básicas, por exemplo, português, ao invés de valer 1 ponto, vai valer 0,8. Então, isso é que é a diferença no peso das questões, que você precisa analisar para organizar o seu estudo no dia a dia. Qual disciplina que vai precisar de uma maior dedicação de tempo, a disciplina que tem mais peso na sua matéria, então, na sua prova. Então, você vai vir destrinchando lá o peso de cada matéria para organizar o seu cronograma de estudo, tá? E aí, um outro ponto marcante para a Fundação SESGran-Rio é estruturar os itens muito similares ou mesmo iguais àqueles dos seus bancos de dados. Então, isso é maravilhoso para a gente, porque assim, na minha mentoria, com os meus mentorados, a gente tem um método de estudo que chama método simulado. E aí você vai pegar provas anteriores daquela banca ou daquele concurso que você está fazendo para resolver essas questões. Isso é um método ativo de estudo que eu ensino para eles como fazer, mas é um método ativo de estudo que você vai estar lá em contato com provas que já foram aplicadas por aquela banca, daquele concurso. Então você vai vendo como aquele conteúdo que você estudou é abordado em questões. E aí, como eu trouxe para você, a SESGran-Rio, ela costuma fazer questões muito similares àquela que ela já aplicou. Ela costuma pegar umas questões lá do banco de dados dela e reaplicar. Então, o que é importante aqui frisar para vocês? O que eu trouxe aqui em vermelho, tá? A resolução de provas passadas se torna uma ferramenta ainda mais importante para quem vai prestar uma prova organizada por essa banca. Então, tenham em mente que vocês vão precisar, no seu dia a dia de estudo, na sua semana de estudo, incluir um momento para esse método simulado, para simular esse dia da prova com provas anteriores, para que você entenda como essas questões são cobradas, mas que você também vá conhecendo esse acervo da banca, que vai ser muito importante para você na sua prova lá no concurso, tá? E aí, continuando, agora vamos para a análise mais enxuta, mais direta. Dificuldade, como eu falei para vocês, é uma dificuldade mediana, tá? Quando a gente compara outras bancas, eu citei o caso da CESP, mas temos também a VUNESP, a FGV, a FCC. Então, a SESGran-Rio é uma banca de dificuldade média, tá? Tipo de questão que ela costuma abordar, questões de múltipla escolha, tá, gente? Então, assim, não tem aquela questão de ser certo ou errado, como geralmente a CESP traz, por exemplo. Ela traz questões do tipo ABCD ou ABCDE, tá? A penalização por chute também que a gente vê na CESP, ela não costuma abordar. Claro que isso é uma análise pregressa, tá? A gente só vai ter certeza nesse próximo concurso nacional unificado, quando ela publicar lá o edital, mas a sua didática, digamos assim, ela não tem a penalização por chute, tá? Não vem apresentando. E pegadinhas, ela não é reconhecida por realizá-las. Como eu falei a vocês, ela é uma banca muito objetiva. Ela gosta de ser direta, ela não gosta de estar utilizando questões que vão gerar muitos recursos depois. Então, ela não é conhecida por realizar muitas pegadinhas nas suas provas, tá? Os enunciados são curtos e objetivos, como a gente viu lá no começo, e ela é uma banca muito semelhante à banca IBFC. Se você não viu, aqui no canal também tem um direcionamento à banca IBFC, que foi a banca escolhida para a realização do concurso da EBSER, que é outro concurso nacional de grande relevância. Muita gente vai fazer esse concurso. E aí, se vocês quiserem, é bem interessante também ver esse direcionamento da IBFC, porque elas são bancas equivalentes. Então, quando você vai estudar no seu dia a dia, você pode estudar pelo banco de dados da SESGran-Rio e também pode utilizar da IBFC, da OCP, que também é uma banca que se equipara a elas, para que você vá construindo esse seu estudo, essa sua base de conhecimentos para chegar no dia da sua prova e fazer uma ótima prova, tá? Continuando, como eu falei, né, para vocês, o nível de aprofundamento dessa banca é um nível intermediário, e aí eu trouxe aqui para vocês mostrando, tá? Onde ela se localiza, a SESGran-Rio.
E aí, como é a cobrança por matéria? Esse aqui é o ponto essencial que vocês precisam entender, tá? Aqui eu trouxe ouro para vocês. E aí, como eu falei, se você não é da área de enfermagem, isso aqui é muito importante para você. Quem é da área de enfermagem continua, porque a gente vai ter a parte específica de enfermagem, que aí, como eu falei, eu fiz uma análise prova a prova para que vocês entendam o que é cobrado. Então, como acontece a cobrança por matéria? E aí a gente começa aqui pela parte de língua portuguesa, tá? Em língua portuguesa, a cobrança é mais focada em interpretação de texto e gramática normativa. Então, entendam que vocês não podem ir para a prova da SESGran Rio, prova da IBFC, como eu falei, prova da OCP, sem saber muito bem análise, interpretação de texto e gramática, gente. Então, o que é que a gente consegue entender com isso? Interpretação de texto é treino. Vocês precisam resolver o máximo de questões que forem possível e entendendo, se conseguir ter acesso a questões comentadas, melhor ainda, porque você faz aquela questão, analisa se você acertou, se você errou, e se você errou, você consegue ver o comentário para entender onde foi que você errou, o que é que você não está bem, para poder aperfeiçoar esse seu conhecimento. E gramática realmente é vir lá estudando a gramática. A gente hoje em dia tem muitos recursos na internet, e aqui no YouTube também é muito vasto. Então, vocês podem pegar um aulão de gramática do zero e ir aí estudando, tá? Por isso, dê muita atenção a noções de acentuação, e aí eu ainda aprofundei mais para vocês, tá? Acentuação, regência e pontuação foram pontos que foram muito abordados nas provas da SESGran Rio, tá? Tem uma afinidade muito grande por essa parte aqui. Já quando a gente parte para matemática e raciocínio lógico, o que é que a gente precisa saber? É comum que sejam apresentados gráficos, tabelas e outros recursos para acompanhar as questões. Então, ele não vem lá especificamente só com o enunciado e te pedindo a resposta. Eles gostam, a banca gosta de trazer gráficos, tabelas, recursos visuais que vão complementar aquele enunciado da questão. A cobrança para essas matérias pode ser um pouco mais elevada em relação às outras matérias, como eu falei a vocês, que ela vai no nível assim de intermediário a alto. Aqui na parte de matemática e raciocínio lógico, ela tende a ser um pouquinho mais elevada essa cobrança. Então já pensa aí como é que vai organizar o seu estudo dessa matéria, que é muito importante pelo nível de aprofundamento das questões, tá? Especialmente devido aos recursos oferecidos. Então, como ela bota lá gráficos, tabelas, ela termina aprofundando um pouco mais essas questões, tá? Língua inglesa, por que eu trouxe aqui? Concurso nacional, né, gente, que vai chegando aí, é provável que tenha essa parte de língua inglesa também aí abordada nesse concurso. Então, é um grande diferencial da Fundação SESGran Rio. As provas costumam ser mais complexas e aí também, atenção aqui para vocês, as provas costumam ser mais complexas do que a maioria das avaliações de concurso no segmento, que é o segmento intermediário que eu trouxe para vocês, né, onde ela se encaixa. Então, requer do candidato um maior conhecimento da língua. Então, é bem importante que você já vá incluindo, desde antes da publicação do edital, essa parte do estudo da língua inglesa. A gente vê que nos concursos nacionais, a questão da língua inglesa, ela está bem inserida atualmente. Então, você precisa, sim, inserir esse estudo no seu dia a dia. E ele vai ser pautado principalmente na compreensão do vocabulário, tá? Interpretação e compreensão desse vocabulário. Já na parte de informática, de modo geral, as questões de informática não são muito complexas, diferentes do que a gente viu aqui em matemática e raciocínio lógico, e costuma abordar noções de internet, e aí, ó, ouro aqui para vocês. Noções de internet, conceitos de segurança da informação e as principais ferramentas de trabalho digital em escritório, como o pacote Office. Então, assim, já dá para vocês terem uma noção do que é que ela vai abordar na sua prova, quais são os temas mais frequentes. É isso aqui mesmo que mais caiu nas provas que eu analisei. Já as disciplinas de direito, também é outro ponto que a gente vê muito sendo abordado, principalmente nos concursos nacionais, a cobrança costuma ser direta e associada à letra da lei. Ela não vai fugir, gente, ela não vai pedir interpretações mirabolantes. Ela vai se deter àquilo que está lá na literalidade da lei. Então, vocês precisam
estudar realmente a Constituição, as normas de direito administrativo, porque ela vai pedir realmente o que está lá explícito, tá? Em casos mais raros, ela cobra a jurisprudência, mas aí é como eu coloquei aqui para vocês, tá? Em casos mais raros, tá? Não é frequente. E aí, continuando, agora a gente vem para o nosso tema específico de enfermagem, tá? Quais foram os temas recorrentes aqui na parte de enfermagem? E aí, como eu falei, de acordo com toda essa análise que eu fiz das provas anteriores. Então, legislação profissional foi um tema super frequente em toda a prova. Não existiu uma prova sequer que não tivesse questões de legislação profissional. E aí, Gil, o que é para estudar de legislação profissional? Lei do nosso exercício profissional e o decreto que regulamenta ela, juntamente com o CEP, que é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, esses 3 itens foram os que foram abordados nas provas anteriores, quando a gente pensa em legislação profissional, tá? O que é que abordou mais também? SAI e processo de enfermagem. Também, pelo menos, tinha uma questão em cada prova, às vezes 2, raríssimas vezes 3. Mas, pelo menos, uma questão existiu de SAI e processo de enfermagem. E aí, clínica médica também foi outro ponto que em todas as provas, todas foram abordadas. Principalmente o sistema cardiovascular, eu coloquei aqui entre parênteses para vocês, porque ele foi abordado em todas as provas. Clínica médica, a gente sabe que é bem extenso, mas sistema cardiovascular, em todas as provas da SES Gran Rio, teve pelo menos uma questão, e algumas vezes 2, tá, gente? Centro cirúrgico também foi muito abordado, e aí dentro de centro cirúrgico eu trouxe aqui para vocês ênfase em posições para cirurgia, também que eu vi muito abordando, aquelas posições, né, os posicionamentos para a realização de cirurgia. CME foi outro ponto também que estava presente nas provas, e aí também em todas as provas. E aí o que é que vocês precisam dar atenção? E aí eu não vi nenhuma outra questão fora disso aqui que eu trouxe entre parênteses para vocês com relação a CME, tá? Tipos de artigo, artigo crítico, não crítico, semicrítico, processo de limpeza, processo de desinfecção e processo de esterilização. Foi o que realmente teve nas provas da SES Gran Rio com relação a CME, tá? Então, prestem atenção. Não precisa ficar anotando tudo isso, porque eu vou disponibilizar esse PDF para vocês. Eu vou dizer aqui como é que vocês vão ter acesso a esse PDF. Fica aí ligadinho, tá? Urgência e emergência, o que foi abordado na parte de urgência e emergência. Suporte básico e avançado de vida, e aí no suporte básico e avançado de vida, a questão da conduta de enfermagem. Quais as condutas de enfermagem nessa parte de suporte básico e avançado de vida? Além do suporte básico e avançado de vida, a gente teve ênfase nas provas da SES Gran Rio para choque. Então, os tipos de choque, a classificação, trauma, análise do trauma, né? Aquela análise primária, análise secundária, como é que é feito, quais os elementos que são abordados. Queimaduras, então a extensão da queimadura, o cálculo do percentual da área do corpo afetada, classificações de risco, classificação de Manchester, vocês precisam saber. Classificação do Ministério da Saúde também, que vocês sabem que é diferente. A classificação de Manchester tem 5 elementos, a do Ministério da Saúde são 4 elementos. Então, isso foi o que foi trazido nas provas anteriores com relação à urgência e emergência. Epidemiologia, a gente tem que ter aqui atenção aos conceitos importantes e cálculos. Então, taxa de mortalidade, como é que é calculada, taxa de natalidade, a questão de óbito infantil, óbito materno, conceitos importantes, né, de doenças. Então, como é classificado, como é que eu posso classificar um caso de dengue hemorrágica, por exemplo. Então, esses conceitos mais importantes, vocês precisam também saber. Saúde da criança, o que é que foi abordado em saúde da criança? Principalmente os cuidados com o recém-nascido e a parte de alimentação infantil. E aí aqui eu digo principalmente, não foi só isso, tá, gente? Mas foi o que foi mais incidente mesmo, foi essa questão dos cuidados com RN e alimentação infantil. Então, os primeiros cuidados, administração de vitamina K, como é que a gente recepciona esse RN no parto, né? Como deve estar a climatização da sala,
a equipe que vai cuidar dele. Então, esses pontos. A alimentação infantil, a questão de aleitamento materno, introdução alimentar, complementar, tudo isso vocês precisam saber. Saúde do adolescente, as poucas questões que eu vi estavam mais relacionadas à parte de avaliação do desenvolvimento. Então, escalas de desenvolvimento do adolescente, aqueles marcos temporais do desenvolvimento foi abordado, tá? Na parte de saúde da mulher, que também é muito frequente, foi abordado muito a questão de pré-natal, e aí desde exames solicitados, cálculo de data provável do parto, condutas frente a exames que foram solicitados, né, resultados de exame, sinais de presunção, probabilidade, certeza de gestação, pré-natal de baixo risco, pré-natal de alto risco, tá? Aleitamento materno, e aí a gente termina que essa parte ela é comum, né? Alimentação infantil e aleitamento materno, a questão da saúde da criança com a saúde da mulher e as complicações da gestação, tá, gente? Então, descolamento prematuro de placenta, abortamento, tipos de abortamento, vocês precisam saber. Com relação à saúde mental, foi muito visto a questão da política de atenção à saúde mental, né, atenção domiciliar e a questão dos CAPs. Também foi muito abordado, né, tipos de CAPs, qual o objetivo do CAPs, tudo em relação a essa parte de saúde mental e a política. Já em teorias da enfermagem, foi um ponto que eu vi em todas as provas. E aí ela não tem uma afinidade, pelo que eu vi, em teorias específicas. Ela abordou todas as teorias que a gente tem da enfermagem, saiu mesclando em suas provas, mas a gente vê todas as teorias de King, de Roy, de Oren, de Van da Horta, então vocês precisam saber. E aí vale ressaltar que esse ponto também estava em todas as provas, então você não pode ir para uma prova da SES Gran Rio de enfermagem sem saber essa parte das teorias de enfermagem. Pode ser um pouco mais difícil a princípio estudar? Pode. O que é que você faz? Associa palavras-chave ao teórico que a formulou e coloca lá no seu local de estudo e sempre, continuamente estejam olhando. Se não puder olhar todos os dias, olha toda semana, porque aí você vai conseguir sim aprender. E a minha dica-chave é palavras-chave. Associe palavra-chave, porque quando vier o conceito lá na sua questão, você vai saber. Você vai ver aquela palavra-chave, você vai conseguir correlacionar com o teórico que a formulou, tá? A parte de bioestatística também foi presente em algumas provas, em muitas provas, não em todas, mas em muitas provas. E aí aqueles cálculos, né, gente? Moda, mediana, vocês também precisam saber para levar esse conteúdo para a hora da sua prova, porque se tiver uma questão lá sobre esses conceitos, vocês vão saber fazer. Com relação à questão de SUS, tá? O que é que foi abordado na parte de SUS? Então, a lei 8080, que é a nossa lei orgânica da saúde, e aí a gente sabe que isso SUS é geralmente isso aqui para toda e qualquer prova que você vá fazer. Então, independente do concurso que você vá prestar, se vai ser só esse, se depois vão ter outros, essa parte aqui vocês precisam dominar. A nossa lei orgânica da saúde, e aí é bem importante que vocês estudem as atualizações. O ano de 2023 foi recheado de atualizações da lei 8080 e isso tem muito potencial de ser abordado agora nas provas, tá? O decreto 7.508, que regulamenta a nossa lei orgânica da saúde, também muito importante. RAS, né, as redes de atenção à saúde, quais são seus componentes, como que ela se organiza, também você precisa saber. Política Nacional de Humanização, por ser uma política transversal, que ela deve estar inserida em todos os serviços, ela é muito abordada. Então, vocês também precisam saber seus conceitos, diretrizes, objetivos, bem direitinho. E as doenças de notificação compulsória. E aqui vale um adendo, tá, gente? Quando vocês forem estudar doenças de notificação compulsória, procurem sempre ver as listas mais atualizadas, tá? A lista mais atualizada para que você estude de forma assertiva. Isso também vem se atualizando. Em 2023 a gente teve atualização, então você precisa estudar por um conteúdo atualizado, tá? E aí, o que é que eu queria dizer para vocês agora? Siga firme, né? A consequência da gente não desistir
do nosso propósito, do nosso objetivo, será sempre a aprovação. Então, eu tenho certeza que ela está cada dia mais perto. Se você se manter firme no seu objetivo, se você estudar com constância, com estratégia, com direcionamento, você vai conseguir sim a sua aprovação. E se você deseja aprovação nesse concurso também, na parte de enfermagem, a gente vai ter vagas para o Ministério da Saúde. Fica atento ao meu perfil do Instagram, @gisellerios.enfermeira, que eu vou trazer um pacote de estudo especificamente para esse concurso. Então, se você deseja sua aprovação, você precisa adquirir esse pacote lá pelo meu link da bio do Instagram. E aí, como eu falei para vocês que esse material eu ia disponibilizar o PDF para vocês, lá no meu Instagram vocês vão no direct e mandam uma mensagem para mim. Gi, eu assisti o direcionamento da SES Gran Rio para o concurso nacional unificado e eu preciso do material conforme prometido, tá? Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima live. Tchau, tchau!